Vamos à palavra do Senhor. Eu quero, nessa noite, compartilhar um salmo. Salmo 127. Os irmãos estão conosco ao vivo aí. Está ao vivo aí? Estamos ao vivo? Sejam bem-vindos aí, queridos. Fica até o final aí. Tem uma palavra também aí para o teu coração. Os irmãos estão presentes aí, abra aí a Bíblia, Salmo 127, nós vamos ler todos os versos, que são bastante, né? 5. São bastante, obrigado. Vocês abriram? Vamos à leitura e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão assim confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu oro a Ti. Nada tenho até mesmo para falar nessa oração e pedir por mérito que venha da minha parte, mas eu oro em nome do Senhor Jesus. Usa a minha vida, fale aos nossos corações. Nós nos reunimos nessa noite aqui e, como eu compartilhei domingo, a motivação nossa aqui deve ser o Senhor e não outra coisa que não seja a pessoa bendita de Jesus. Nosso ajuntamento aqui, ou qualquer ajuntamento dos filhos de Deus, deve glorificar a Deus e não render glórias ao eu humano, mas que possamos nessa noite falar da Tua palavra e engrandecer a pessoa do Senhor. Trate conosco, ainda que da minha parte haja sinceridade em ver a igreja do Senhor edificada, mais ainda a parte do Senhor que deu a vida pela igreja, o maior interesse em ver essa igreja edificada. Fale conosco, em nome de Jesus. Pega algum, para dar uma melhorada nesse microfone aqui, que asmático, eu senti o microfone meio complicado. Só um minutinho, dá uma higienizada um pouquinho, irmãos, pra gente, senão eu não vou conseguir falar. Som. Quero trabalhar aqui essa noite o tema se o Senhor não edificar a casa. O que acontece, pastor? A gente vai meditar nessa noite. Um dia, alguns anos atrás, eu preguei esse salmo, mas o Salmo 127, ele está junto com o Salmo 128. Os salmos
levou talvez aí 1000 anos para ser escrito todos os salmos. Nós estamos diante de um salmo que, se você dá uma ré e cair para o Salmo 126, de um para o outro tem 500 anos. Nós estamos no Salmo de Salomão, e o anterior fala da saída do povo do cativeiro babilônico, onde depois já nem Salomão existia mais. Então, se o Senhor não edificar a casa, é o tema que eu quero pensar nessa noite. E só para efeito de introdução aí, algumas versões, talvez tenha um título aí, Cântico dos Degraus, né? Talvez aí na sua Bíblia tenha Cântico dos Degraus, ou outras versões vai ter Salmo ou Cânticos de Romagem, que tem uma ideia de romaria, de uma peregrinação. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, é conhecido como Salmo dos Degraus, ou Salmos de Romagens, ou até mesmo Salmos de ascensão. Então, é tudo a mesma ideia. Salmo de peregrinação, Salmo de romagem, Salmo dos degraus, Cântico dos Degraus, tudo tem o mesmo sentido. Talvez alguns tenham um título aí, talvez um pouco diferente. Então, do Salmo 120, ele é um conjunto, tá? Um conjunto de salmos que todos eles, desde o 120 ao 134, os salmos de romagem. E a gente vai entender como um pano de fundo para ter uma ideia do que é isso, né? Porque muitas vezes nós olhamos os salmos e tal, acho que está tudo de forma aleatória, mas tem alguns salmos, como nesse caso, esse conjunto de talvez 15 salmos aí, é o salmo de romagem, que era usado nas peregrinações, né, do povo judeu, quando eles iam para Jerusalém. E, na verdade, alguns iam 3 vezes ao ano, que eram as 3 principais festas, né, que era a Páscoa, o Pentecoste, o Tabernáculos. Então tinha aqueles que, como dizer, eram mais crente, ia nas 3. Tinha mais condições, porque era muito difícil, era diferente de hoje você pegar o teu carro e ir de uma cidade para outra, e o percurso e tudo mais, era fácil para se locomover. Naquela época nem tanto, mas uma destas festas, Moisés já tinha deixado claro que era importante com que eles, pelo menos uma no ano, eles pudessem. Então, era orientado eles a participar pelo menos de uma dessas festas, dessas 3 grandes festas aí. E eles iam em caravanas, né? O povo ia em caravanas, e todo o povo da parte lá da Palestina, né, se juntavam e iam em caravanas, e para passar uma semana lá em festa, em celebração lá, seja da Páscoa, do Pentecoste, dos festas dos tabernáculos. E na medida que eles iam subindo, porque eram sempre partes montanhosas, né, que iam em direção a Jerusalém, então nessa caminhada que eles estavam indo em peregrinação, eles iam subindo e louvando e cantando estes salmos. Eles iam adorando e engrandecendo o nome do Senhor, e com filhos, crianças e os animais para ser sacrificados lá. Então eles iam em peregrinação, cantando o quê? Dentro desse compêndio aqui dos 15 salmos que eu falei aqui, do Salmo de romagem
entre esses 15 eu que fazia parte desta peregrinação. De que eles cantavam na caminhada, indo a Jerusalém. Então, à medida que eles subiam, né, que eles indo em peregrinação, eles subiam louvando, adorando, cantando ao Senhor para chegar ali naquele grande ajuntamento. Então, nessa caminhada, um dia eu falei, tinha riscos, né? Perigos, as intempéries, né, do deserto, o sol extremo, perigo de assalto, mas eles iam salmodiando, cantando, mesmo com todas as intempéries, com toda a dificuldade que tinha pelo percurso para chegar até Jerusalém, mas havia alegria no coração deles. Por isso que o salmo de romagem era salmo que eles cantavam adorando a Deus, e aí depois você pode folhear e ver de fato que eram salmos que colocava confiança de fato em Deus. Então, nós também, irmãos, somos de fato peregrinos. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar. Parece bobo eu falar isso, né? Mas como a gente está vivendo um cristianismo apegado só aqui. Só aqui. A gente é peregrino. Estamos só de passagem. Nossa morada não é fixa aqui, ainda que você tenha um endereço. Estamos de passagem aqui. E nessa caminhada de peregrinação, nós não somos diferentes também deles, na questão do quê? Das intempéries da vida, das dificuldades. Nós estamos partindo para Nova Jerusalém, a celestial. E nós passamos pelas intempéries, passamos pelas dificuldades, pelos desafios da vida, pela ansiedade, pelo medo, mas nessa caminhada nós devíamos estar confiando no Senhor através dos cânticos, salmodiando, louvando. E esse salmo aqui, por exemplo, foi escrito pelo rei Salomão. E no final do verso 2, por exemplo, preste atenção aí. Ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Tem a palavra amados aí na tua Bíblia? Está escrito amados aí? Então, essa palavra aí, amados, é o nome do Salomão. Salomão, o primeiro nome que o Salomão recebeu é Gededias. Tá? O primeiro nome que o Salomão recebeu é Gededias. Então aqui, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor ao Gededias o sono tranquilo. Assim dá o Senhor aos seus amados, aos seus Gededias, aqueles que confiam nele, o sono tranquilo, o sono de paz. Então, os estudiosos passaram a entender que este salmo é um salmo de Salomão por conta do nome dele. Segundo Samuel 12, 25, ele recebeu o nome e enviou pela mão do profeta Natã, e o profeta Natã, chamou o seu nome Gededias, por amor do Senhor. Então, esse é o primeiro nome que Salomão recebeu, que é Gededias. Então, Deus dá aos seus Gededias o pão, enquanto ele descansa. Deus dá o pão enquanto os seus Gededias dorme, descansa. Então, ele recebe esse nome. E aí, o salmista, no caso aqui, ele vai, no versículo 1, 127, 1, ele vai dizer por duas vezes, se o Senhor, por quê? Porque pode acontecer de o Senhor não estar edificando a tua casa, de o Senhor não estar edificando a minha casa. Há essa possibilidade, mesmo a gente cultuando a Deus, pastor,
Mesmo a gente estar aqui cantando, está firme aí, Liciane? Tá bom. Se o Senhor, por quê? Porque pode haver a possibilidade dele não estar edificando. Pode haver a possibilidade dele não estar no nosso negócio. E a gente vai entender isso. Então, por 2 vezes, o salmista diz: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se Ele não tiver no nosso negócio, direcionando, abençoando, a gente está fazendo tudo em vão. É triste quando você faz alguma coisa e a pessoa fala: você tem que fazer de novo. Aí você fala: nossa, mas que chato. Então, tem que fazer de novo. Quem já reprovou tirando habilitação, né? Além de fazer de novo, tem que pagar de novo. Reprovou, paga de novo, faz de novo. É chato. É chato. Então, preste atenção. Muitos anos depois, irmãos, esse salmo vai ser adicionado, preste bem atenção nisso, aos salmos de romagem. Por quê? Porque é o que eu falei para você, esse salmo aqui é um salmo que foi colocado, adicionado aos cânticos, para entrar nesse conjunto dos 15 salmos de romagem. Então foi colocado também este salmo junto aqui, com a ideia do que essas pessoas pudessem entender que não estava somente atrelado ao Salomão, mas que poderia ser aplicado para todos os povos, inclusive para nós. De que aqui nós vamos entender por que é que o Salomão escreveu e no que é que ele estava pensando como escreveu. Mas depois vai ser adicionado aqui aos salmos de romagem para ser cantado pelo povo de Israel, inclusive, como eu disse para você, quando o povo sai do cativeiro babilônico. Por exemplo, vamos, é curtinho aí, está na mesma, pertinho, no Salmo 126. Está aí o subtítulo aí em cima: Deus é louvado porque retirou do cativeiro do seu povo. Então, quer dizer, aqui está bem distante do que Salomão já tinha morrido, tal, já é outra, muito tempo depois. Então vai lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pastor, não entendi. Então, por que depois aqui, que também no Salmo 126 é atrelado ao Salmo de romagem, e com a ideia de que o Senhor edifica a casa, aqui é o povo que está saindo do cativeiro babilônico, e eles vão voltar para Jerusalém para reconstruir tudo. E aí, aqui é o quê? Eles estão voltando humildes, porque a casa caiu, eles foram avisados, 70 anos ficaram cativos, e agora eles estão voltando humildes, eles estão voltando fazendo o que eles deviam ter feito, o quê? Colocando o Senhor à frente, passando a fazer o que eles não fez lá atrás, o quê? Confiando no Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Então agora nós vamos voltar para casa, humilde, e vamos entender que o Senhor é que vai poder de fato edificar a nossa casa. A gente não tem condições, vamos voltar, a casa caiu, Jerusalém está destruído, tudo está destruído. Então o que a gente vai fazer? Se o Senhor não edificar a casa, a gente está perdido. Então eles vêm e atrelam aqui o Salmo 128 no Salmo de romagem, para que também eles pudessem entender que o Senhor tem que estar à frente de tudo. O Senhor tem que estar à frente de tudo. Então, vocês estão comigo? Então nós vemos que esse salmo tem muita história no meio do povo de Deus, que não está ligado só ao Salomão, mas em todo o Testamento. E aí eu
fiz questão de mostrar a ideia do cativeiro babilônico para a gente poder pensar nessa ideia também. Então, e agora eles estão retornando do cativeiro babilônico, tem que reconstruir o templo novamente, e aí eles estão rodeados de pessoas hostis, e o pano de fundo para você entender isso é Neemias, tá? Neemias. Que aí eles estão rodeados de povo hostil, samaritano, amonitas, moabitas, e eles vão tentar reconstruir o templo, mas começa lá pelos muros, e os povos não querem que Israel, de fato, reconstrua. Eles vão, de todas as maneiras, né, os inimigos tentar impedir eles lá, para que eles não avancem, para que eles não reconstruam, para que eles não avancem. Então, o retorno do cativeiro babilônico não retornou todos os judeus não regressaram. Muitos não regressaram do cativeiro babilônico. Eram poucos, famílias eram poucas, os filhos eram muito poucos os que estavam ali. Eles estavam em grande minoria, em uma minoria. Então eles são um povo agora piedoso, e agora eles querem de fato reconstruir lá o templo, querem reconstruir os muros, as próprias casas deles, que eles vão ter que reconstruir as casas. Então, mesmo cercado de inimigos, mesmo com pouca gente, poucos filhos, eles estão colocando agora a confiança no Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, quer dizer, a gente não tem filho, não tem força, não tem mão de obra, nós não temos nada, mas nós temos Deus. Vamos colocar a confiança nele. Ele vai dar os recursos, ele vai preparar, ele vai direcionar. Então, eles expressavam neste salmo que sem a ajuda de Deus, eles não conseguiriam reconstruir o templo. A própria nação, imagina, vão reconstruir a nação, como? Reconstruir o templo, com quê? Então, sem Deus, os esforços dele eram totalmente em vão. Então, se Deus não estiver conosco, irmãos, todos os nossos esforços que nós fizemos neste mundo serão em vão. Talvez a gente faz uma conta na ideia de que eu estou na igreja, Deus está comigo, mas a gente não lê a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. O que te prova que Deus está contigo? Porque você vem aqui? A gente precisa pensar nisso. Então, esse salmo nos ensina 4 situações da vida, que eu quero pensar nessa noite. 4 situações da vida que, se Deus não estiver conosco, é inútil todos os nossos esforços. 4 situações da vida, que está aqui nesse salmo. Nessas 4 situações, se Ele não estiver conosco, nosso trabalho é vão, é inútil, como o próprio salmista diz. Então, primeiro, o que deu origem ao salmo, que é o primeiro que eu quero ressaltar aqui, que é a ideia do quê? Da reconstrução do templo ou da própria casa do Salomão. Por quê? Porque o Salomão aqui, ele vai construir, então esquece um pouco a ideia do cativeiro babilônico, tá bom? Nós vamos à ideia do princípio do Salmo 127, que está mais atrelado à construção do templo e o próprio palácio do Salomão. E aí, porque o Salomão vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E tinha muita gente envolvida. Tinha muita gente envolvida na edificação do templo, mas mesmo assim o Salomão entendeu o quê? Não é na força do nosso braço. Não é porque a gente contratou um bom engenheiro. Não é porque a gente contratou bons pedreiros. Se o Senhor não edificar, não adianta nada. O Salomão entendeu isso. Ele entendeu isso. E aí, Salomão tinha riquezas, pessoas com habilidade. A gente não tem tempo para abrir texto, tá? Mas ele tinha muitas pessoas habilidosas. De repente a gente fala assim, mas hoje tem pessoas mais habilidosas. Se a gente for olhar o que aqueles caras faziam, a gente fica abismado
porque hoje a gente tem tanta tecnologia e naquele tempo as pessoas já faziam coisas extraordinárias. Eles tinham madeira, pedra preciosa, o próprio Davi tinha deixado muito material. Consegue colocar? Não consegue. Vou tentar abrir aqui, primeiro livro das Crônicas. 1 Crônicas 22. Primeira Crônicas 22, assim. 1. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e esse será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas, para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tiros traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. Olha só, ele não é moço, mas a gente já vai começar a juntar coisa agora. E a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica, em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Próprio Davi. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Ele já preparou um monte de coisa. Mas mesmo com tudo isso, depois você pode continuar lendo. O próprio Salomão entendeu o quê? Se o Senhor não edificar, aquele montão de coisa que meu pai guardou não vale nada. Tem gente se apegando com televisão, com coisa boba. O homem mais rico desse mundo, com tanta riqueza que o próprio pai juntou e falou: meu filho, se Deus não estiver por trás disso aí, é balela. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. As madeiras vinha de longe, vinha de navio, vinha de outro país. As pedras preciosas. Mas mesmo assim Salomão entendia que se Deus não edificar a casa, em vão estaria todo mundo trabalhando, em vão todo mundo estava ali, os empregados, os servos, gastando o seu tempo, porque não ia dar nada certo. Mas se aplica essa construção a qualquer projeto de vida, meu irmão. A qualquer projeto de vida, qualquer coisa que nós estivermos tentando construir hoje, se Deus não estiver nesse negócio, é vão. É vão. Quantas pessoas falam: Senhor, abençoa tal trabalho, mas você perguntou para Deus se era para você estar nesse trabalho? Deus abençoa este casamento, mas você orou a Deus pedindo a direção para esse casamento? Esses dias atrás eu encontrei um rapaz, até falei com a minha esposa. Ele me cumprimentou e tal, né? E eu comprando material. E ele: ô pastor, tudo bem? Tudo bem e tal. E ele chegou comprando material também onde eu estava, e falando que estava agora andando de bicicleta, era esportista, ganhou um monte de prêmio, que não sei o que e tal. Disse que foi pro outro estado, 4 dias andando de bicicleta. Eu falei: rapaz, 4 dias de bicicleta, cara, como é que é isso? Nunca vi ninguém andar tudo isso. Ele falou: e tal, estou competindo, estou não sei o que e tal. Aí, está tudo bem, a família tudo bem, a sua esposa tá bem e tal. Aí ela está aqui no carro tal. Fui lá, abracei ela. Eu falei: quanto tempo vocês estão casados? 21 anos que o Senhor abençoou o nosso casamento. O senhor lembra quando o Senhor fez o nosso casamento? 21 anos atrás, nós estamos casados. Eu falei: que bênção. Eu falei: tem um monte de casamento que eu fiz, muitos não estão mais. E eu falei: teve alguns que eu aconselhei não casar, eu e minha esposa, e estão separados. A gente quer levar coisa para Deus abençoar, mas a gente nem perguntou se é a vontade dele. Senhor, eu arrumei isso aqui, abençoa, Senhor. Mas você nem veio para mim se é isso? Você quer que eu abençoe o quê? Você nem procurou a direção minha. Você está querendo que eu abençoe o quê?
Quem mandou você procurar isso? Quem mandou você fazer isso? A gente quer que Deus edifique a casa, mas você não está edificando nele. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Olha o que Mateus 7, vou ter que me virar nos 30 hoje aqui, né? Mateus 7, Mateus 7, 24, ele vai falar sobre edificar o alicerce. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou aonde? Nele, na palavra dele. A gente está edificando, a gente frequenta igreja, mas a gente não edifica na rocha, na palavra, no que a gente escuta. A gente escuta uma coisa e faz outra. E aí a gente fala, Senhor, abençoa, mas como que eu vou abençoar? Está fora da minha palavra. Está fora. Eu não abençoo o que você quer, eu abençoo o que está escrito. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e ela caiu. E ela não caiu porque estava edificado sobre a rocha. Vai vir vento sobre quem edifica, certo? Vai vir, mas não vai cair. Por quê? Está edificado sobre a rocha. Vai vir tempestade sobre aquele que está crente em Jesus? Vai vir. Sobre aquele que serve a Deus piedosamente? Vai vir luta, vai vir intempéria, mas não vai cair. Não vai cair. Aí aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Porque é mais fácil edificar sobre a areia. É mais fácil a gente ouvir e a gente falar, depois eu pratico, depois eu oro, depois eu leio, depois eu isso, depois eu aquilo. É mais fácil. Cavar no concreto ninguém quer. Tem que bater a picareta num sol quente desse, ninguém quer. Mas na areia é legal, principalmente na praia. Que a onda vem, dá uma olhadinha na água e você faz um bonequinho. Mas o evangelho não é fazer nada, edificar nada na areia molhada. Edificar na rocha, edificar em algo sólido, em algo difícil de fato de quebrar. Mas é ali que tem sustentação. Quando a nossa vida está de fato em Cristo, tudo que vir não vai quebrar. Você está edificado no que? Não entendi, pastor. É quando você não consegue se manter na presença do Senhor de verdade. A primeira coisa... A primeira coisa que mostra a pessoa que não está se firmando começa a faltar nos cultos. É a primeira evidência. É a fraqueza. A gente precisa estar firmado na rocha. E as demais coisas vão começar a mostrar de fato quem nós somos. Tem pessoas que você persiste, irmão, vamos orar, irmão, vamos fazer. Aí ele começa, mas ele não está edificado. Não é Cristo que de fato ele está edificado. Não é. E aí ele diz, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. É mais fácil na areia, eu sei. É mais fácil a gente só vir aqui e colocar algum dinheiro aí no envelope, sem ter compromisso com Cristo. Talvez a gente tenha compromisso com pagar as contas aqui, louvado seja Deus por isso, mas nós precisamos ter compromisso com Cristo. Nós precisamos ter compromisso com o Evangelho. Nós não pregamos dinheiro aqui nessa igreja. O dinheiro tem a ver com as contas. Mas senão eu começo a entender que o meu compromisso é só com a listinha da religião. Eu estou fazendo isso, risco. Isso. Mas o meu coração não está em Cristo. Eu não estou edificado na pessoa dele. Eu estou edificado numa placa da igreja. Eu estou edificado no pastor. E quando o pastor me cumprimenta, quando o pastor me dá atenção, quando as pessoas me abraçam, eu não estou na igreja mais. Porque você não está edificado em Cristo. Quando você está edificado em Cristo, a pessoa pode puxar a tua orelha, pode chamar a atenção. Você fala, isso é para o meu bem. Eu estou nessa prática mesmo. Eu estou vacilando mesmo. Eu estou meia boca mesmo. É isso aí mesmo. O pastor tinha que ser duro comigo mesmo. O meu vizinho tinha que ser duro comigo mesmo. Eu tinha que ouvir essa palavra dura mesmo. Mas não. A gente prefere se chatear. Por quê? Não estamos edificados na rocha. O que está edificado na rocha, fala assim, Senhor, está certo. É isso mesmo. Ainda foi pouco que o Senhor falou. É isso. Então, Salomão
Ele entendeu isso. A ideia é que tinha que edificar mesmo sobre a rocha. Então, pode significar, irmãos, que quando nós não edificamos sobre a rocha, algumas coisas podem acontecer. O quê? O projeto pode não dar certo. Você pode até começar. Pode começar. E pode ser que não acabe. Pode ser que você não consiga chegar ao fim. Por quê? Porque é Deus que controla as circunstâncias, é Deus que dá saúde, é Deus que dá recurso, é Deus que dá condição. Aquela coisa de Davi estar juntando aquele monte de coisa, irmãos, para você ter uma ideia, parece que é tipo, vai ali no depósito. Não, havia uma dificuldade tremenda para com que aquele material fosse juntado, havia uma dificuldade tremenda para com que tudo aquilo chegasse no lugar que devia chegar. Era o que? Era Deus conduzindo todo aquele material para que chegasse no lugar que devia chegar. Quantas vezes a gente faz planos, fala assim, amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã ser ruim, doente. Quantas vezes aconteceu talvez com você isso? Você fez plano com um monte de coisa, fez uma lista do que você ia fazer durante a semana, durante o dia, no outro dia, na semana você não conseguiu fazer nada, só ficou nos planos, não deu nada certo. Nada deu certo. Gênesis 11 fala da Torre de Babel. A Torre de Babel. Vamos lá. Gênesis 11, 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Olha a inteligência dos caras. Vão construir, a gente precisa de tijolo, a gente precisa de cal, a gente precisa fazer a massa. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor, olha só, Deus teve que descer, e desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua. Isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Mas olha o versículo 4, e disseram: eia, edificamos nós. Vamos nós construir, vamos nós fazer, do nosso jeito, da nossa maneira. Vamos nós fazer. Vamos nós edificar. O salmista diz: filho, projeto que você faz sem a direção de Deus vai ser em vão. Pode acontecer de dar certo, mas pode acontecer de não. Pode ser que seja como esse projeto de Babel, um projeto que não estava de acordo com a vontade de Deus. Começaram bem, mas não terminou. Deus frustrou o projeto. Pode acontecer de Deus frustrar o projeto? Pode acontecer de Deus frustrar o projeto. Pode ser. Você pode, outra opção, você pode até terminar, mas você, de repente, você faz uma casa, constrói uma casa, talvez você não vai morar nela, talvez ela vai ficar vazia, outra pessoa talvez vai ocupar a casa, ou você pode até morar nessa casa, mas não vai ter contentamento nela. Por quê? Porque não tinha direção de Deus. Acho que foi ontem, uma cliente foi me procurar, foi no meu escritório e falou: eu preciso encomendar uma placa. Eu quero que o senhor faça uma placa, porque eu estou vendendo a minha casa na praia. Eu acho que ela era cristã, porque ela já citou algum versículo da Bíblia, dizendo assim: então, a gente faz planos, mas é Deus que faz as coisas realizar da forma dele, né? Eu falei: é verdade. Então, eu construí lá, fiz de tudo e tal, aquela casa na praia, mas não tenho como está usufruindo, quero vender, não tenho contentamento, não deu certo. E é isso que acontece muitas vezes quando a gente faz tudo bonitinho, tudo de nossa maneira, do nosso jeito, sem buscar a direção de Deus. E aí isso é um problema. Por quê? Porque a gente gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro, e no final a gente tem que vender, porque eram os planos nossos, não eram de Deus. É uma torre de Babel que a gente está construindo. A gente está juntando até pessoas para unir ao nosso projeto,
A gente muitas vezes é bom até para convencer pessoas e muitas vezes a gente caminha fora da vontade de Deus. E aí no final você fala, puxa, construir isso em uma casa na praia é bacana, mas não tem o contentamento. Não tem o contentamento. Eclesiastes 2:22 diz assim: o que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor, tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Meu Deus, nada faz sentido. Por isso concluiu Salomão dizendo que a melhor coisa é fazer, é desfrutar a comida e a bebida, encontrar satisfação no trabalho. Porém eu percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? O salmista não está dizendo que você não tem que trabalhar. O salmista não está dizendo que você não pode adquirir as coisas. É que você não tem Deus em prioridade. Você está conquistando, está fazendo, você não convida a Deus, de fato, para dar direção no início de tudo. E o salmista, o Salomão, vai dizer, eu percebi, lá na frente, depois de apanhar muito, que esses prazeres do comer, do beber, de adquirir, de ter, vêm da mão de Deus, porque eu entendi quem é que pode desfrutar se Deus não estiver à frente, se Ele não estiver dando contentamento. Todo prazer nosso é inútil se Deus não estiver por trás de tudo. E aí ele continua dizendo em Eclesiastes 2:22, Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se porém um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também, ele diz, não faz sentido, é como correr atrás do vento. Então, até o pecador que adquire, o próprio Deus vai e tira do sujeito. Por quê? Porque o cara quer agradar a ele, não a Deus. Não tem Deus como o centro, não tem o Deus como prioridade. Então, se Deus não estivermos com a pessoa que vai construir, que vai edificar, é um problema. Ele mesmo não vai ter contentamento, alegria, paz, naquilo que ele colocou o seu esforço, naquilo que ele se empenhou. Então quantos estão vivendo assim? Ralando, labutando, suando a camisa para ganhar o pão de cada dia, mas não consegue no final desfrutar daquilo. Aquilo não traz nenhum contentamento, aquilo não traz nenhuma realização, aquilo não traz nenhum prazer. É o que o próprio Salomão chegou à conclusão. Ele falou, quem é que pode desfrutar de todas essas coisas, desses prazeres, se Deus não estiver ali nesse negócio, se Deus não for o primeiro nesse negócio? O contentamento nosso é o inútil, é vão, não tem prazer. Se Deus não estiver à frente, nós não temos prazer. Então a vida que o salmista está mostrando que é um trabalhar sem paz, sem alegria nenhuma. Sem alegria nenhuma. Trabalhar e ter paz, o salmista, no caso de Salomão, ele vai dizer que é um dom de Deus. O quê? Trabalhar e ter paz é um dom de Deus. E muitas vezes a gente não entende isso. Tudo vem de Deus. O dinheiro, a riqueza, os bens, tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Então, a vida, muitas vezes, de muitos que não tendo paz, é só trabalho, só labor, só luta. Só Deus quem pode, irmão, dar sentido às coisas que nós fazemos aqui nesse mundo. Tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, se Deus não der satisfação e prazer, nós vamos para os cultos, que é o que as pessoas das igrejas andam buscando, o que? Contentamento nas pregações. Aí os pastores começam a trazer mensagens baseadas no descontentamento. Olha, você está triste por causa do seu casamento, aí fica falando dessas coisas. Por quê? Você está triste porque você está desempregado e fica falando dessas coisas. Mas o contentamento
contentamento nosso está em Cristo, você estando empregado, desempregado, estando bem no casamento, não estando, porque a nossa satisfação não tem nada a ver com essas coisas, está dando certo, pode dar tudo dando errado, a nossa satisfação é na pessoa do Senhor Jesus. Nós demoramos para entender isso. É por isso que está um bando de crentes se separando, divorciando, e casa com um, casa com outro, casa com um, casa com outro. Por quê? Porque não entendeu. Se o Senhor não edificar a casa, o casamento, a família, você vai trocar de mulher todo dia. É Deus que edifica, é Deus que dá satisfação, é Deus que te dá prazer. Prazer no quê? No casamento, prazer na vida dois, prazer em morar num barraco com o chão pisado, que eu já vi muitas vezes, eu até morei em chão assim pisado, de barro duro, e a gente é feliz e vai tudo bem. Quando o contentamento nosso está em Deus, nada dessas coisas nos frustra. O Salomão diz assim: meu filho, tem um monte de gente que tem um monte de riqueza e não tem contentamento, porque ele não descobriu que é Deus que tem que dar sentido em tudo. É Deus que tem que dar sentido em tudo. Só Deus que pode dar sentido nas coisas, irmãos. Só Ele. E sem Deus, nada do que nós fazemos aqui nesse mundo pode nos satisfazer e nos trazer alegria. Eu já falei aqui, viajar é legal, mas você vai e volta, daqui a pouco você está estressado, quer viajar de novo. Isso mostra que não é a viagem. Que não é isso. Por mais que a gente tenha todas essas coisas, que não é pecado, o pecado é a gente colocar o coração nisso, não tem um contentamento. Eclesiastes 5:19, quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazendas, e lhe deu prazer para delas comer e tomar sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Em outras versões, isso é presente de Deus. Ele dá, coloca confiança nele, ele concede. Mas porque essas pessoas têm um prazer em Deus. Quando eu falei, esse tempo atrás, que eu preguei, acho que foi numa visita que eu preguei, acho que lá na casa da Lilian, que eu preguei sobre o rico e o Lázaro. Acho que foi lá, não lembro. Ali, naquela parábola, rapidinho, a parábola, o rico está indo, depois que o Lázaro e o rico morrem, o Lázaro está no céu lá, né? E o rico está no inferno. Ali aquela parábola não está querendo dizer assim que o cara é rico, quem é rico vai para o inferno, o cara é mendigo, vai para o céu. Não, meu filho, a parábola do Lázaro está mostrando que Lázaro, através do nome dele, é aquele que confia no Senhor. A parábola está mostrando algo importante para nós, o quê? Eu não tenho nada com essa riqueza, nada de riqueza nesse mundo, mas eu confio em Deus. Eu sei que a minha riqueza, eu sou um peregrino, eu sei que tudo aqui vai passar. Eu tenho essas feridas, essa chaga, o que eu tenho aqui de satisfação é quando o cachorro, o cão aqui vem e lambe essa chaga, é o alívio que eu tenho. É o texto que mostra lá, mas o meu contentamento não está em nada dessa terra aqui. O meu prazer, a minha satisfação não está em nada. Você só consegue entender aquela parábola a partir do nome do Lázaro, que é aquele que confia no Senhor. E o rico, ele se bastava apenas na riqueza dele, sabendo que a própria riqueza era um presente de Deus, que era para ele gozar dessas coisas, mas que era para ele colocar confiança em Deus. Mas não colocou. O prazer, a satisfação dele só estava na riqueza. E o Lázaro não tinha nada. E ele confiava apenas em Deus. Como é difícil nós confiarmos apenas em Deus. A ideia é o quê? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta granjear muitas coisas aqui. Eclesiastes 6:2, um homem a quem Deus dá riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho é que come. Quer dizer, é Deus é que de fato dá. Se Ele não der, quem é que vai tomar prazer daquilo? O final diz, o estranho é que vai usufruir. O estranho é que vai acabar tomando, porque nós não entendemos que tudo aquilo que de fato o Senhor tem nos concedido hoje é um presente dele, mas não para você colocar a sua total satisfação lá. Então tem pessoas que têm tudo de fato na vida, mas não tem prazer nas coisas que temos, não tem alegria, contentamento
nas coisas que tem. Por quê? Porque o contentamento vem de Deus. É difícil a gente descobrir isso, irmãos. A gente anda desesperado querendo adquirir coisas. E a gente trabalha mais para adquirir coisas. E aí o Salmo 127, nossa, eu falei só o primeiro ponto. O segundo é a proteção de uma cidade, que aí é a edificação de uma casa, e depois ele fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, que aí é a ideia do Salmo 126, que o povo está saindo do cativeiro babilônico, e aí vem a ideia da proteção dos muros, que é o caso de Neemias lá, da reconstrução do muro. Então, no retorno lá do cativeiro babilônico, o povo está preocupado na reconstrução dos muros de Jerusalém. E os inimigos lá queriam, tem o Sambalate, o Tobias, a galera toda lá, não queria que eles avançassem, queria que eles fizessem o muro, porque a ideia do muro é o quê? O muro é o que traz proteção para a cidade. O muro é que asseguraria eles para depois reconstruir o templo. Então, quando eles vão para reconstruir o templo, eles falam, não, vamos reconstruir o muro. O muro vai fazer com que a gente consiga ter mais tranquilidade para reconstruir o templo. Então, Neemias é o pano de fundo, aí, como eu tinha dito, para esse contexto. E aí Neemias é aquele que vai determinar com que as pessoas, quando reconstruíssem o muro, reconstruíssem com uma mão a colher de pedreiro e na outra mão uma arma. Por quê? Os inimigos vão vir. Os inimigos vão avançar. Só que numa mão a gente vai estar com a arma e na outra mão a gente vai estar com a colher de pedreiro. Em Neemias capítulo 4, diz assim, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E aí você pode aplicar, irmãos. Sempre vai ter o Sambalate e Tobias que vai arder em ira quando você se posicionar para edificar a tua vida na presença do Senhor. Todas as vezes que você tentar se edificar a sua vida, vai levantar o Sambalate e Tobias em ira. Tá? Guarda isso aí para você, tá bom? E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que faz esses fracos judeus? São uns fracotes, rapaz, esse bando de crente aí diz que vai edificar, vai nada. Permitir-lhes isso, sacrificarão, acabou num só dia, eles vão começar, diz que é 2024, que nada, primeira semana vai acabar esse negócio aí. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derruba facilmente, que o que eles vão fazer aí não vai dar em nada. Aí pulando lá para o 16, e sucedeu o quê? Desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham lanças e os escudos, os arcos e as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, os carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, edificava, e um tocava trombeta e outro e estava junto. E disse eu aos nobres e aos magistrados e o resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um do outro. Quer dizer, nós estamos aqui, a nossa família está aqui, a gente está com a colher de pedreiro, a arma na mão, mas os muros são grandes, tipo quilômetros e quilômetros. Aí tem outra família lá longe, e outra lá, e aí a gente está... o muro é extenso, extensa é a obra, extenso é o muro, e nós estamos não tendo nem como comunicar um com o outro, ao inimigo aí, se atacar, como a gente vai chegar aí e tal. Então, eles entendiam o quê? Como os próprios inimigos, assim, vocês são os fracos. Eles entenderam o quê? Se o Senhor não edificar a casa, essa arminha nossa aqui não vai resolver nada. Tudo, os recursos nossos, é que nem o inimigo falou, a gente é fracote mesmo. Tudo que a gente começa, a gente para. Se Deus não tiver no controle, começa a ler a Bíblia, para, começa a orar, para, começa a jejuar, para, tudo para. Tudo começa, tudo para. Por quê? A gente é fraco mesmo. A gente é fraco mesmo. E aí, Neemias é aquele que vai chacoalhar o povo e falar, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. E aí, irmãos, o salmista sabe que todas as preocupações, se Deus não guardar, é vão, porque Deus é que controla as circunstâncias.
Deus é que controla as circunstâncias. Quem pode prever incêndio, terremotos, alagamentos, praga, doença, tudo na nossa vida pode acontecer. Tudo pode acontecer. E aí ele vai dizer, em vão vigia sentinelas. Você que é o sentinela, é o guarda. Se Deus não for o guarda da cidade, se Deus não for o guarda de Israel, à toa vigia sentinela. Se Deus não se colocar de verdade, não tem segurança. Então isso quer dizer, irmãos, que você pode tomar as devidas preocupações, sim. Tranca a porta lá, irmãos. Diácono José, fecha a porta lá a hora que você for dormir. Os irmãos colocam um pitbull lá no portão, coloca a plaquinha lá, cão bravo. Pode pôr, a Bíblia não condena, não. Só que não coloca o seu coração em nada disso. Cerca elétrica, nada disso. Por quê? Se o senhor não guardar a casa, você vai falar assim, rapaz, mas esse cadeado aqui era... Qual que é a marca dos cadeados aí? Tem uns mais fortes, não tem? Stan. O cara, nossa, mas quebrou, irmão. Se o senhor não edificar, à toa vigia sentinela. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode colocar cadeado, que nem nas portas de comércio, agora estão colocando aquelas coisas de concreto, né? Se for para o cara roubar, o cara vai roubar. Se for para o cara entrar no comércio, ele vai entrar. Se for para ele tirar alguma coisa, ele vai tirar. A minha confiança não pode estar posto nisso. Quem protege é Deus. Deus é que de fato nos guia. Deus é que de fato pode nos dar o devido contentamento. Nada dessas coisas que ainda que a gente venha confiar, cerca elétrica, para o ladrão não roubar. Hoje tem vários tipos de cerca elétrica, um monte de coisa. Quem guarda, quem nos protege, quem nos dá segurança é Deus. E terceiro, mais um pouquinho. Posso mais um pouquinho? Vai lá. Terceiro, ele vai falar no versículo 20, no 3, no 2. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. O que ele está falando? Do pão, do ganhar o pão, do sustento. Israel, no caso, era uma sociedade agrária, eles dependiam do sustento da agricultura, onde dependia do que? Da colheita de fato para sobreviver. E aí, Salomão está dizendo, não adianta acordar muito cedo, dormir tarde, trabalhar de forma penosa, se Deus não for com você. Se Deus não for com você. O resultado do esforço será para quem? É o que Jesus perguntou para o cara rico que estava granjeando muitas coisas nessa terra. Todo o seu esforço, a sua riqueza, para quem é? Você está juntando tudo isso para quem? E aí, o resultado desse esforço para quem é? Em que ponto isso vai trazer alegria e contentamento, já que você não consegue dormir direito? Essa é a ideia do Salmo. Você está ansioso pelas coisas dessa vida. Você não consegue, você deita a cabeça no travesseiro, você não consegue descansar. É o que o salmista está dizendo, porque você não confia em Deus. Você está ansioso. Você não consegue descansar. O seu trabalho é o seu Deus, é o Deus da sua vida, é por isso que você não descansa. Deus não é a sua segurança. O seu Deus é o seu trabalho. É o seu trabalho. É por isso que você está perdendo a paz. Em ganhar bem, granjear fortunas e tal. E é inútil. Enquanto você está se matando de trabalhar, o salmista diz assim, Deus está dando pão aos amados. O quê? Aqueles que estão dormindo. Quem é o cara que está dormindo? Que está confiando no Senhor. Ele entendeu o quê? A partir de Israel, que era da agricultura, eles plantavam, chuva não é comigo. O tempo eu não controlo. Então o que eu faço? Eu planto e vou dormir. Eu planto e descanso. Eu planto e vou pegar no sono e vou dormir. Por quê? Porque quem faz germinar a terra é Deus. Quem vai trazer o sustento para a minha família é Deus. Quem vai cuidar de mim é Deus. Não tem a ver com a gente, irmãos. Ele diz assim, enquanto você vai lá, labuta, planta, ok.
Mas você só vai conseguir fazer isso. Quem vai fazer isso, produzir e trazer um contentamento, uma satisfação, um prazer é Deus. O que vai fazer você descansar é Deus. Quando eu confio nele. Quando eu descanso nele. Quantas pessoas dizem que descansam em Deus, mas não dormem de noite? Você não está descansando em Deus. Você não está descansando em Deus. Enquanto eles dormem, a Bíblia diz que Deus dá o sustento. Deus faz a planta germinar. Usa as leis da natureza para quê? Para promover a felicidade daqueles que estão confiando nele. Que estão confiando nele. O Salmo 64, 10. Alguns gostam muito desse versículo. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que neles confiam. Por que Deus trabalha? Porque você não... A gente tem a ideia que nós trabalhamos para Deus. A gente depende dele para tudo. Se Deus desligar o ar que a gente respira, você vai trabalhar o que para Deus? Você não trabalha nada para Deus. Deus é que tem que trabalhar para nós mesmos. Deus é que tem que realizar a obra em favor de nós mesmos, porque a gente não consegue nada, a gente é fraco, até os próprios inimigos, Sambalat e Tobias, está vendo que a gente é fraco, só a gente não vê que a gente é fraco. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Se nós estivermos confiando no Senhor, Ele está dizendo, descansa, eu estou trabalhando, tira a ansiedade, tira o medo, tira a aflição, tira a angústia da tua alma, eu estou cuidando de você. E todas as vezes que você não entender isso, você não tem o Senhor como aquele que edifica a tua casa. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, é inútil você levantar de madrugada, reposar à tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá àqueles que está de fato confiando nele o quê? O sono tranquilo. O sono tranquilo. Você quer uma realidade, irmãos? Uma verdade? A gente não precisa de muito para viver nesse mundo, irmão. A gente não precisa de muito para viver. Não precisamos de muito. Por isso que a gente está ansioso. A gente quer mais. A gente quer mais. E quarto, ele vai falar da família, tá? Deixa eu concluir aí. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. É o 2, é o 3, o 4, o 5. Como flecha na mão do... Ele vai falar de uma historinha. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aqui, filhos era muito desejado naquela época. Mas hoje não, pastor, hoje é também, né? Mas todo um contexto, né, daquela época, na cultura oriental antiga lá, que está relacionado às escrituras. Os pais dependiam dos filhos. Hoje tem aposentadoria, tem um monte de coisa, né? Mas os pais, quando ficava velho, eles precisavam de cuidado dos filhos. Aí, quanto mais filhos tinham, mais feliz era essa família. Era a ideia de ter muitos filhos. Então, filhos era muito desejado e tinha outra ideia também que está ligado, que é a proteção da cidade. Ligada à proteção da cidade. Então, já no retorno do cativeiro babilônico aí, eu falei sobre as dificuldades que eles enfrentavam, e aí eles entendiam o quê? Eles sabiam que o filho era maravilhoso, tinha vigor, e eles podiam de fato ajudar, né, tanto na reconstrução do muro, na reconstrução da própria cidade, mas eles estavam em números pequenos. Aí vem a ideia do quê? A gente sabe que filhos era algo que a gente deseja muito, mas a gente está em minoria. Então vamos de fato confiar no Senhor. Então, aqui a história narra um pai de família que está em perigo. Tá? Esses 3 versos é mais ou menos assim. O pai de família está sendo ameaçado aí pelos inimigos. E aí ele vai ser convocado para a porta da cidade. A porta da cidade... Algumas vezes você vai ver essa palavra, a porta da cidade. Por exemplo, o Ló estava na porta da cidade, as pessoas chamavam o Ló de juiz, que dá a entender que parece que Ló era meio que uma espécie de um juiz. E a ideia da entrada da cidade é onde era como se fosse um tribunal, onde se julgava, onde se vendia, onde se fazia as trocas, as negociações, em que se fechava acordo, era na porta da cidade. E aí ele vai
esse pai de família, ele vai à porta dessa cidade, mas ele é aquele pai feliz. Como pai feliz? É aquele pai que ele tem um bando de filhos. Então ele vai com essa tropa toda para a porta da cidade, por quê? Para um julgamento. Só que quando ele chega lá, não tem como intimidar ele. Por quê? Porque ele está dentro daquele contexto de que ele é um bem-aventurado. Porque esse pai, ele está no contexto de que ele tem os filhos para defender, ele tem os filhos para trazer segurança. Então, quer dizer, ele está bem amparado. Esse pai não vai ser envergonhado. Ele tem proteção. E aí, no 4, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quer dizer, está falando tudo no contexto dos filhos. Então, que ele vai à porta da cidade e tal. E aí ele fala que um guerreiro com flecha na sua aljava, que mostra que os filhos são como flecha para o combate. Então, a aljava é aquele que fica nas costas lá do arqueiro. E esse pai é aquele que tem essas flechas. Flecha é o filho. Que é o quê? Quanto mais filho, mais proteção, mais segurança. E aí esse pai do contexto do salmo aqui é o pai que tem toda essa quantidade de flecha na sua aljava, que é que combate ele, que guarda ele, que protege ele mesmo no tempo da velhice. Só que aí, de onde vêm os filhos? No versículo 3, eis que os filhos vêm do Senhor. Os filhos é um presente de Deus. Então aquele pai está amparado por uma promessa que é do próprio Deus. Não tem nada que vem dele, uma segurança que vem dele, uma proteção que vem dele. Todo o cuidado que esse homem tem, que vem dos filhos, vem do Senhor. Os filhos estão protegendo ele, mas os filhos vêm da cidade, dá o pão, ele também dá a família, dá os filhos, que é tudo presente de Deus. A segurança e a proteção, tudo vem do Senhor. E aí, eu concluo dizendo, só tome cuidado com uma coisa. Alguns podem querer usar esse salmo para dizer, pastor, esse salmo ensina a confiar em Deus, sim, mas não é com a ideia do preguiçoso. Se Deus edifica a casa, eu vou cruzar o braço que as coisas vão acontecer. Então, não é bem assim. A Bíblia diz, o último versículo, Neemias, capítulo 4, versículo 20, diz assim, no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, quando eles estão reconstruindo o muro, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Eles estão construindo o muro. E no versículo 20 ele fala, Deus pelejará por nós. Mas no versículo 21 diz, assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. O que é isso? Deus é conosco. Mas desde que o sol abriu até a hora que o sol se pôs, nós estamos na labuta. O que é isso? Você tem que levantar cedo e ir para a batalha. Mas não com o coração de que isso traz felicidade e satisfação. Mas que o Senhor que está concedendo tudo isso é que é o centro de tudo. Vai, trabalhe, mas entenda, é Deus que está nessa peleja. É Deus que está concedendo. É Deus que está abrindo as portas. É Deus que está direcionando. É Deus que está fazendo. É Deus. Por quê? Porque senão é inútil. Todo esforço, toda ansiedade, toda aplicação do nosso coração, se ele não estiver, é vão. Se ele não estiver, é vão. Faça a sua oração a Deus. Senhor, eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos amados o sono. Você quer algo mais maravilhoso do que deitar e dormir tranquilo? Todos nós precisamos do descanso. A noite foi feita para a gente descansar. A noite foi feita para a gente repousar. Você só vai conseguir repousar tendo o Senhor como centro da sua vida. A quantidade de pessoas hoje
tomando medicamento para dormir, por falta de paz. É monstruoso. Ah, pastor, não pode tomar remédio, não é nada disso. Eu estou dizendo a confiança que nós precisamos depositar nele. E dormir em paz. Porque essa é uma promessa dele para a igreja. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou direcionar tudo. Eu vou tirar de vocês esse medo, ansiedade. Vai lá, trabalhe. Busque o pão de cada dia. Mas entenda que seu coração não deve estar em nada disso. Eu é que dou sentido a isso. Eu é que dou sentido nos filhos. Hoje a gente não vê igual antigamente, né? 7, 8, 10 filhos. Hoje o grupo é menor, né? Hoje a gente não tem aquele monte de filho. Mas, mesmo que você tenha um, tem dois, ele dá contentamento. Ele nos dá prazer. Mas não coloque o seu coração nos filhos. É Ele que nos presenteia com o trabalho, mas não coloque o seu coração no trabalho. Tudo aquilo que Ele nos concede, é Ele que concede, mas não para você ter o coração em nada disso. Amor que o pai tem que ter por filho, para Deus é 3 vezes mais. Amor que você deve ter para o seu trabalho, eu gosto do meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas amo muito mais o Senhor. Eu amo meu filho, amo minha esposa, mas amo a Deus muito mais do que eu amo eles. Isso é um grande desafio para os nossos dias hoje. Porque a gente não sabe entender isso. Por isso que nós nos frustramos muitas vezes, depositando toda a nossa confiança em tudo isso que vai passar. Ore pela sua família. Ore pelos que estão distantes, para que o Senhor alcance o coração de cada um deles, dos nossos filhos principalmente. Porque a Bíblia diz que é herança do Senhor para nós. Criança é presente de Deus. Você não produziu, fez planos para que ele chegasse aqui, porque se Deus não quisesse, você não teria filhos. Se você, por mais que você planeja, você não alcança nada nessa vida se ele não estiver no comando. Eu vim de uma família com 8 irmãos, eu queria ter uns 10 filhos. Não tive. Já cheguei na casa dos 50. Não vou ter mais 8. A gente pode fazer muitos planos e desejar muitas coisas, mas é Ele que concede, porque os planos é dele. Paulo entendeu isso. Ele diz assim, eu sou um homem que oro, mas não para a vontade de Deus ser mudada, porque ele fala, quem é o homem que pode ir contra a vontade de Deus? Romanos capítulo 9. Ninguém pode ir contra os planos do Senhor, mas mesmo sabendo que no final é Ele que vai realizar da maneira dele, eu continuo orando. Eu ainda faço meus planos, mas o meu contentamento vai ser nele, mesmo que os meus planos forem frustrados, eu ainda continuo tendo Ele em primeiro lugar. Coloque isso na sua cabeça e entenda isso, que planos você pode fazer, mas não deposite tudo isso lá não, porque você pode frustrar. Paulo entendia isso. Eu sei que Deus é um Deus que tudo aquilo que Ele vai realizar, ninguém vai impedir. Ele é Deus, a soberania dele está sobre todas as coisas, mas eu continuo orando, ainda que Ele vá fazer o contrário de tudo aquilo que eu estou orando, mesmo assim, eu vou continuar orando. Eu não sei o que Ele tem para amanhã, eu não sei o que Ele tem para depois da manhã, mas a princípio a minha prioridade é entender que o plano dele é perfeito, que no final eu não vou me frustrar quando Ele falar assim, Paulo, não é assim, é assado, Paulo, não é assim, é desse jeito. Hoje na nossa geração, quando diz não é assim, a gente se frustra. Fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus.